Chegamos ao 34º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo, seja muito bem-vindo. Que bom que nós estamos nessa caminhada de oração a cada dia, reconhecendo essas doenças, mas também conhecendo a terapia, e é isso que a gente vai ver hoje, né, Padre? Exato, hoje a gente começa a aplicar o remédio. Isso, é tanto veneno, é tanta doença, é tanta reação, é tanta manifestação, então chegou, é como se fosse o Covid que chegou, a vacina, graças a Deus, né? Aquele alívio, né? De saber que a gente não está perdido. Tem jeito, nós estamos aí, que eu tenho essa doença, mas tem jeito. Então, com muita alegria, nós vamos nos encontrando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onde a gente já deu uma pitadinha, então tem também uma terapia para o orgulho. Sim, o remédio para essa doença espiritual é a humildade. Né? Se a gente pudesse... então acabou a Quaresma, já deu a resposta. Mas a gente precisa ainda mergulhar um pouquinho nesse conhecimento, né, para entender o que é humildade e o que não é. Né? Porque existe uma linha tênue aí que separa a verdadeira humildade da falsa humildade. Por isso que a gente falava, né, cuidado, porque às vezes você está tomando veneno achando que está tomando remédio. Então existe uma diferença. Claro que o remédio é humildade. Mas tem uma coisa que tecnicamente é um defeito, de pusilanimidade. Por quê? Vou tentar explicar um exemplo aqui, 2 exemplos para a gente depois dar a definição de pusilanimidade. Imagina um carro, não sei se você sabe dirigir ou não, mas o segundo exemplo talvez possa te ajudar. Mas imagina um carro que esteja num trânsito, numa subida. Então ali você tem que fazer a famosa rampa. Você tem que progredir, né? O carro tem que ir para frente, mas não pode ir de uma vez, senão bate no carro da frente. E também você tem que segurar o freio ali para não bater no carro de trás. Então essa subida é o caminho de santidade. A gente precisa ter esse tempero, né? Lembra lá da temperança? A gente tem que ter esse tempero entre acelerador, freio e embreagem. Né? É isso que a gente precisa entender na caminhada espiritual, para conhecer a verdadeira virtude e o defeito. Então a rampa é um exemplo. O segundo exemplo é o da árvore. A árvore, quanto mais ela cresce e maior ela fica por cima, mais raízes ela tem que ter. Porque uma árvore muito frondosa, sem raízes, ela tomba. Quer dizer, a própria folhagem se torna um peso e ela acaba caindo. Não cai por quê? Porque o mesmo tanto que tem para cima tem que ter para baixo de raiz. Então, esse equilíbrio, né? Entre o que sobe, entre o que me atrai para o alto, para cima, e o que vai para o fundo, né? O que se enterra. Esse equilíbrio a gente também precisa encontrar para entender humildade verdadeira, humildade falsa. Ou então, distinguir, né, o ouro da bijuteria. Então, a humildade é uma pedra preciosa. Você só tem que saber reconhecê-la para não comprar, como é que é o ditado? Gato por lebre, né? Um negócio assim. Então, reconhecer a verdadeira humildade como uma pedra verdadeiramente preciosa. Cuidado com as bijuterias que andam aparecendo por aí. Bom, vamos lá. O exemplo da árvore e do carro que está na rampa. Esse elevar-se, né, o acelerar, é a magnanimidade. É o ser grande. Às vezes, alguns filósofos, principalmente filósofos ateus, acusaram os cristãos de ser uma religião de fracassados, justamente por causa que a gente fala muito da cruz, do sofrimento, da humildade. Então eles falam que o cristianismo é uma religião de fracasso, porque não deixa o ser humano ser grande. E é aí que eles se enganam, porque eles não conhecem a virtude da magnanimidade. Deus quer que eu seja santo, e isso é grandioso, isso é maravilhoso. Então esse desejo de querer ser grande é magnanimidade. Eu não posso querer isso de uma vez. Lembra do exemplo da rampa? Se eu acelero de uma vez, eu bato no carro da frente. Aí vem, para contrapor a magnanimidade, ou para dar um equilíbrio, a virtude da humildade, que é eu refrear a magnanimidade. Então eu encontro um ponto de equilíbrio nessas duas virtudes. Magnanimidade, Deus quer que eu seja santo. Humildade é o tempero, né? Eu vou devagar, eu vou passo a passo, eu vou com cautela. Qual é então a falsa humildade? É a chamada pusilanimidade, né? Aquela que eu falei já no início.
é aquela coisa assim da pessoa que desanima. Fala, ah, não, vai dar trabalho. Para que eu vou querer ser melhor que os outros, né? Santa Teresa de Jesus, ela diz que no começo da sua experiência mística, da sua vida espiritual, ela se deixou enganar pelo diabo e ela estava sendo pusilânime, achando que estava sendo humilde. Então ela falava assim, ela até escreveu isso, que ela cumpria todas as obrigações na vida comunitária. Então ela rezava junto com as outras irmãs, ela cumpria tudo o que era da vida comum. Mas ela também tinha um desejo de vida interior. Então, além dos horários de oração comum, ela fazia os seus horários de oração pessoal. Mas o diabo veio com a tentação e disse, mas por que você quer ser melhor que as outras? Você já está rezando com elas, você não é melhor que elas. Isso fez com que Teresa deixasse de rezar os seus horários de oração pessoal. E ela, achando que estava sendo humilde, na verdade ela estava sendo pusilânime, né? Desanimada do buscar a santidade, né? Então, cuidado, essa é a falsa humildade. É o desânimo diante do desafio de ser santo. Então, não se deixe enganar por esse tipo de tentação ou por esse tipo de filosofia que fala que o cristianismo é de pessoas fracassadas. Não. Deus quer que nós sejamos grandes, né? Deus sonha a santidade para nós. Tanto é que Jesus, em vários momentos do Evangelho, ele vai corrigir os apóstolos nisso, né? Se alguém quiser ser o primeiro, seja o que serve a todos. Olha aí, não existe problema em querer ser o primeiro. Jesus disse, se alguém quiser ser o primeiro, não tem problema não, seja o que serve a todos. Aí você será o primeiro. Então, o que Jesus muda não é o desejo, mas o modo de realizá-lo. Porque entre os apóstolos estava aquela discussão, quem de nós é o maior, é o mais bonito, Jesus gosta mais de mim ou de você? E Jesus diz, não, se vocês querem realmente ser os primeiros, não há problema nenhum nisso, existe em nós um desejo de magnanimidade, mas seja o primeiro que serve, né? Seja aquele que serve a todos, então você será grande. Então, acho que, não sei se confundi, se deu para esclarecer, a humildade é o que refreia a magnanimidade para eu não ir com tudo, atropelando os outros, senão isso vira soberba. Ao mesmo tempo em que a falsa humildade é aquela pusilanimidade de falar, não, eu vou ficar por aqui mesmo, aqui tá bom, né? Não preciso fazer mais nada, ninguém precisa me ver. É o servo preguiçoso que enterrou o talento no chão. Os outros trabalharam os talentos e lucraram mais. Aquele não, eu vou enterrar, tô com medo, vai que acontece alguma coisa, enterrou o talento. Um servo mau e preguiçoso, pusilânime. Então essa é a falsa humildade. Aquela pessoa que fala assim, por exemplo, né? O senhor chega para mim e fala, nossa, como você é virtuosa, né? Quantos dons você tem, nossa, como você fez bem aquilo, né? Aí eu falo, não, imagina, eu não, imagina, não sou não, ixi. Isso é verdadeiro ou falsa humildade? Então, tudo vai depender do coração da pessoa. Ela mesma vai saber se isso realmente é verdade ou não. Porque aquela consciência que a gente tem que ter, né? A gente rezava isso ontem. A misericórdia de Deus e a minha miséria. Eu tenho que ter essas duas realidades o tempo todo diante de mim. Por quê? Se faltar uma das duas, a gente cai num erro. Se falta a consciência da misericórdia de Deus, eu caio no desespero. De achar que eu sou só miséria, que eu não valho nada, que eu não tenho virtude nenhuma. Então eu preciso ter consciência da misericórdia de Deus. Mas também preciso ter consciência da minha miséria. Porque se eu tenho consciência só da misericórdia de Deus, soberba. Eu posso ser presunçoso de achar que não, Deus perdoa tudo mesmo, eu vou me safar dessa e esse tipo de coisa. Então eu preciso ter a consciência dessas duas realidades, minha miséria diante da misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo em que só no meu íntimo eu vou saber se esse tipo de coisa que eu estou dizendo numa situação dessa, alguém vem me elogiar. Isso. Bom, eu sei se eu tenho ou não tenho aquelas virtudes. Se eu digo, se eu reconheço as minhas virtudes, como a gente dizia ontem, para a glória de Deus e para a salvação do outro, você não tem por que esconder não. Uma luz tem que ser colocada no alto para iluminar a todos que estão em casa, para que vendo glorifiquem a Deus. Agora não, se você reconhece que tem virtudes, mas gosta de colocar a sua humildade na vitrine, virou pecado. Aquilo que era para ser humildade acabou se tornando orgulho, né? Padre Paulo Ricardo ele fala isso, né? Humildade na vitrine é vaidade.
eu vou colocar uma roupinha surrada, né, para ir na missa hoje, para as pessoas verem como que eu sou humilde. Isso não é humildade. Você quer ser visto e quer ser elogiado por isso, já deixou de ser humildade faz tempo. Então, no seu coração, você vai saber, né, quando as pessoas te elogiarem, reconhecer isso. Não, é para a glória de Deus, bendito seja Deus. Você viu virtude em mim? Graças a Deus. Então, não é por mim mesmo, entende? Então, nessas situações, você tem que identificar isso. O que esse elogio está fazendo comigo? Está me inchando? Não. Bendito seja Deus que a pessoa reconhecer algo bom em mim, que ela glorifique a Deus. Então eu preciso ter essas consciências, né? Misericórdia de Deus, minha miséria, e saber administrar isso para minha humildade não ser colocada em vitrine. Quando a gente falar o tema de amanhã, a gente vai perceber que existe essa ordem, né? Para eu poder, na prática, exercer a humildade, eu preciso começar dentro de mim. Fora de mim vai ser consequência, né? A pessoa que procura buscar a humildade por fora, sem ter colocado os alicerces no coração, é falso. Então, se a gente cuida da humildade no nosso coração em primeiro lugar, aquilo que depois se manifesta é consequência. E aí vai ser verdadeira. Porque os dons que nós temos foi Deus que nos deu. Exato. Então, assim, receber um elogio ou um reconhecimento daquele dom que Deus nos deu, nesse sentido, né? Reconhecer, né? Que realmente tenho esse dom, por exemplo, canto muito bem, né? Quem canta? Canto muito bem. A minha música, a minha voz, sei lá, acalma as pessoas ou ajuda a pessoa a rezar. Reconhecer que é verdade e que é dom de Deus. Sim. É uma humildade. Perfeito. Agora lá dentro a gente fala que não, quer dizer, aqui fora a gente fala não. E lá dentro a gente fala assim, eu sou o cara, né? É o máximo, né? Então, eu acho que é uma voz que ecoa, né? Conforme a gente vai conhecendo as doenças, e no caso do orgulho, eu vejo que, porque isso acontece comigo, é uma voz que ecoa aqui dentro, conforme eu reajo diante daquele elogio, né? Uma voz ecoa aqui dentro para dizer, é humildade verdadeira ou é uma falsa humildade. Exato, por isso que só você é que vai saber dentro do seu coração se aquela atitude que você está tendo ali naquela hora, ela é verdadeira ou falsa. E tem outra situação também muito parecida com essa, né? Uma é a pessoa vem te elogiar e você diz, não, né? Não é tudo isso. E a outra situação é quando ninguém vem falar nada e você fica chateado. Puxa, né? Eu dei o melhor de mim, estava esperando que alguém me elogiasse, ninguém falou nada. Então, é orgulho. Você está esperando o reconhecimento dos outros. Então, são duas situações em que dentro do seu coração você vai conseguir identificar se você é orgulhoso ou não e se a sua humildade é verdadeira ou falsa. Esse é um grande sinal que o Padre está dizendo, né? A gente faz alguma coisa. Claro que quando a gente faz alguma coisa, realmente a gente às vezes quer ter um feedback, né? Até para falar, não, tô no caminho certo e tudo. Mas a gente vê isso mesmo, as pessoas se magoam, se entristece, e a gente vai ver os sintomas, né, que a gente já viu, né? Se magoa, se entristece, desanima, fala, eu tô fazendo, mas ninguém reconhece, né? Ninguém reconhece, ninguém falou nada para mim. Eu fiz, não, é a mesma coisa, pelo contrário, só critica. Na hora de elogiar, ninguém fala nada, só me criticam. Então, isso também já vai dando aí, vai acendendo umas luzinhas pra gente, opa, né? Será que isso é um sinal de orgulho? Né? Será que eu preciso ficar, para eu poder fazer algo, né? Para Deus, para o outro, e fazer algo bom, o combustível o reconhecimento ou o impulso, a motivação, melhor dizendo, é o servir. Exato. Isso vai dando boas dicas para a gente também, né, Padre? Com certeza. E tem um texto bíblico, no último dia que a gente vai falar dos textos bíblicos, mas só adiantar um pouquinho. São Paulo diz assim, que você considere sempre o outro superior a você. Isso é humilhação, isso é exercer a humildade na prática. E aí você para e pensa, puxa, mas eu sou uma pessoa, eu estou fazendo a quaresma, eu quero vencer essas doenças espirituais, eu estou me propondo as penitências aí, como é que eu posso considerar um traficante melhor que eu? Como é que eu posso considerar uma prostituta, um pecador público melhor que eu?
E São Paulo diz lá claramente que você considere todos melhores que você, superiores a você. Aí a humildade é quando você pensa assim: se Deus tivesse dado para aquele traficante as graças que ele deu para mim, ele seria melhor que eu. Entendi. Ou então, assim, se eu não tivesse recebido as graças que Deus me deu, eu seria pior que ele. É nesse sentido. É. Então São Paulo, quando diz você tem que considerar o outro superior a você, você vai exercitar a humildade na medida em que você pensar isso. O outro talvez é do jeito que é porque não recebeu a mesma oportunidade que eu, não recebeu as mesmas graças que Deus me deu. Então tá naquela situação. É pecado, a gente não está mascarando isso, não é essa a questão. Mas aqui no meu interior, né, dentro do meu coração, eu preciso dizer: se ele tivesse recebido as mesmas graças que Deus me deu, com certeza ele seria melhor do que eu sou. Às vezes, eu falho muito em reconhecer as graças que Deus me deu, em ser mais agradecido. Então, tudo isso é um jeito de você, no seu interior, na sua consciência, ir dizendo: Senhor, eu preciso de mais humildade. Eu preciso colocar o outro no mesmo nível que eu, até superior a mim, para eu poder viver realmente uma verdadeira humildade. Eu acredito que, eu estou lembrando do Padre Paulo Ricardo, né, que ele fala das atitudes virtuosas, né, que para que a gente possa também exercitar essa humildade, a gente aquele que é orgulhoso, que gosta de aparecer, procurar muitas vezes fazer aquele serviço mais humilde, né, aquilo que talvez não aparece, quando faz alguma coisa, não procura demonstrar, né? Fica ali quietinho. Se alguém viu, muito que bem, mas procura fazer no escondimento, sem contar, né? O que a mão direita dá, a outra não fica sabendo. A gente vai procurando também esses atos virtuosos, né? De humildade, para ir reeducando a gente, né, Padre? Santo Inácio, nos exercícios espirituais, ele tem uma indicação, ele chama de adições. O que são as adições? São aquelas pequenas coisas que eu vou fazendo ao longo do dia para corrigir pequenos vícios. Ele fala muito de bater no peito, né? Como a gente tem na missa, minha culpa, minha tão grande culpa. Então Santo Inácio diz que isso é uma adição. Quando eu percebo que, sei lá, falei um palavrão e eu não quero mais falar palavrão, falei, eu bato no peito. Esse gesto é uma adição que vai me corrigindo. E no seminário, é claro que onde tem pessoas, tem coisas humanas, né? Nem todo mundo se gosta o tempo todo, às vezes tinha lá os atritos e os conflitos, etc. Mas a gente descobriu que havia, não vou dizer o nome para não entregar a pessoa, né? Falo o milagre, mas não conto o santo. E a gente descobriu muito tempo depois que ele tinha uma adição diante das pessoas com quem ele não se dava muito bem. Ele sempre, assim, sem querer, deixava alguma coisa cair perto da pessoa que ele não gostava, porque isso tinha que fazer com que ele se inclinasse. Olha, esse gesto de se inclinar diante do outro. Então, sem querer, tá passando lá, vem vindo alguém que eu não gosto, deixo cair a chave para eu poder me dobrar. É uma adição que ele fazia para se dobrar diante do outro, do desafeto. Então, são pequenas coisinhas, né? São pequenos atos que a gente vai fazendo para corrigir os pecados e vícios, né? Eu lembrei de tudo isso por causa disso que a Sandra comentou. Então, são as adições de Santo Inácio que podem nos ajudar. Ninguém precisa ficar sabendo. Quer dizer, eu só fui descobrir isso muito tempo depois. Mas são coisas suas, né? Você, sua consciência e Deus. E basta. São gestos, atitudes que a gente vai trazendo para a nossa vida, né? Que ninguém precisa ficar sabendo o que o Senhor disse, mas que nos ajuda. Pode falar, mas que bobagem, para que isso, né? Mas aquela pessoa encontrou uma forma, né? De dobrar o orgulho, de se reeducar. Então isso também é muito importante. Então a gente acha que deu para entender um pouquinho sobre falsa humildade e sobre humildade verdadeira, né? Falsa humildade e uma verdadeira humildade. Que nós possamos nos colocar assim diante de Deus, né? Falando: Senhor, como é que será que eu estou agindo? Será que esse remédio que eu estou tomando da humildade realmente é remédio ou é veneno? Senhor, quais os atos que eu poderia... Me ilumina, Senhor, para eu poder colocar atos na minha vida de tal forma que eu possa exercer de forma discreta, silenciosa, esses atos de humildade.
Senhor, que cada um desses atos e que essa humildade verdadeira possa realmente, como um remédio, sendo ingerido por mim, sendo vivido por mim, para que eu possa combater essa grande doença que tem tantas ramificações. Senhor, iluminai-me através do Teu Espírito Santo, para que eu possa, na minha vida, perceber e escolher atitudes humildes como um remédio para combater essa grande doença. Senhor Jesus, por intercessão do Teu Santo Arcanjo Miguel, dá-nos a graça de buscar com equilíbrio a magnanimidade, porque queremos ser santos, queremos viver a grandeza da nossa vocação, da nossa dignidade, ao mesmo tempo em que pedimos também o tempero da humildade para não sermos presunçosos, soberbos. Dá-nos sempre, Senhor, a consciência da nossa miséria diante da Tua misericórdia, para que nós tenhamos a capacidade de ir crescendo dia a dia nesta vida espiritual, neste caminho de santidade, que essa Quaresma nos oportunizou de maneira muito especial. Assim seja. Amém. Amém. Com muita fé, rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos.
vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Ainda vamos todos os dias e a cada dia combatendo, esse pecado, essa doença, para alcançar a vitória de Deus na nossa vida, também pedindo cura e libertação dos vícios, das más inclinações, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, tudo isso para brotar em nós, gerar em nós uma vida nova. Amanhã a gente ainda tem, mais um dia da Quaresma com a graça de Deus, e amanhã o padre vai falar sobre 12 degraus de humildade. Amanhã tem que ter papel e caneta na mão. Não tem jeito. Papel e caneta na mão, porque são 12. Então a gente precisa anotar, porque nós vamos ter que subir nesses degraus, exato, padre? Exato. Tem que subir nesses degraus aí da humildade para a gente poder vencer todo esse orgulho. Não pode fazer que nem criança, escadaria de escola, as crianças pulam, vai do primeiro pro terceiro. Para chegar mais rápido. Isso, não pode. É um por vez. Não tem como ganhar tempo, não. Ganhar exato. Tempo não funciona. Não, tem que ir um degrau de cada vez. Muita paciência e muita humildade nesse exercício. E muita humildade para buscar a confissão. Exato. É a nossa penitência dessa semana, da Quaresma toda, Mas se você ainda não fez, principalmente nessa semana, busque o confessor, Busque a Deus no confessor que te perdoa e te liberta de toda a culpa. Muito bom. Olha, quero convidar você, Hoje nós temos a nossa noite de espiritualidade. Noite de espiritualidade Restaura-te. Às 8 horas da noite, aqui na capela, estará conosco o Ricardo Figueiredo. Ele é da Missão Shalom aqui de Ribeirão Preto. Então, uma noite de louvor, de avivamento. Você que é daqui de Bebedouro, vem aqui rezar com a gente, tá bom? Você que é aí de outra cidade, ela vai ser transmitida pelo Facebook e pelo YouTube da nossa comunidade, também pela Caminho Seguro FM. Então, você pode também experimentar um pouquinho dessa noite, nesse tempo de Quaresma, viver também essa noite de avivamento. Então, hoje, 8 horas da noite, aqui na capela, noite de espiritualidade Restaura-te com o Ricardo Figueiredo, da Missão Shalom de Ribeirão Preto, e mais alguns irmãos ali junto com ele no Ministério de Música, tá bom? A gente espera você. Curte, compartilhe, se você puder também, doe alimentos aí pra gente poder atender aos nossos irmãos necessitados, tá bom? Vamos pedir a benção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Sobre cada um, sobre suas famílias, suas preocupações, seus propósitos, desça e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus.